Ok, pessoal. Boa noite. Eu me chamo João e fui convidado aqui nessa noite para falar para vocês sobre a terapêutica espírita da prece, né? Então, praxe nosso, mas já que o tema é prece, vamos começar com uma prece. Então, pediria que todos fechassem os olhos e buscassem sintonia com o plano espiritual superior, com os guias e mentores dessa casa, para que possam nos auxiliar nessa hora de estudo, que aqui estamos unidos, que possamos ser abençoados, que possamos ter proveito dessa hora de estudo, que possamos levar um pouquinho do conhecimento para casa e colocá-lo em prática para a nossa melhoria interna enquanto espíritas e espíritos, e para que possamos ser um pontinho de luz aí nessa sociedade, no nosso planeta e no nosso universo. A paz do Senhor esteja conosco nesse momento e de agora em diante. Que assim seja. Então, o tema, o nosso tema da apresentação de hoje é a prece, que é essa prece espírita, né, composta de pensamentos colocados em palavras, com emoção, com intenção, que pode ser de súplica, pode ser de agradecimento, pode ser para nos auxiliar nas nossas dificuldades na vida, pode ser por outros que também precisam de auxílio, né? Então, o tema de hoje é falar um pouquinho sobre o que os livros da codificação espírita nos trazem sobre a prece, né? Então, sempre que eu começo minhas apresentações, eu gosto de fazer uma breve introdução às principais ideias da doutrina espírita. Eu sempre pergunto, tem alguém que está vindo pela primeira vez, ou que está vindo no primeiro mês, ou primeiro ano de estudo do espiritismo aí na audiência? Ou posso pular já? Ah, está começando. Então, só alguns conceitos básicos, bem rapidinho, né, sobre o que é o espiritismo e o que diferencia o espírito, o espiritismo e o espírita, né, de outras doutrinas, né? Então, os conceitos básicos, o mais básico é o espírito, que dá nome à doutrina. O que é o espírito, né? E para responder a isso, Allan Kardec, lá pelos idos de 1850 e alguma coisa, lá na França, começou a interagir com os espíritos e perguntar a eles mesmos como que ele fazia essa interação, através dos médiuns. E ele perguntou, o que é um espírito, né? E ele foi coletando essas respostas através de múltiplos médiuns, né? E as respostas que eram todas condizentes, ele condensou nesse livro aqui, né? Que é o primeiro livro do que a gente chama da codificação, que é o livro dos espíritos, em torno de 1000 perguntas e respostas que o Kardec fez e colocou aqui sobre esse mundo espiritual, o mundo dos espíritos, né? Então, o que é o espírito está lá na pergunta 23, e a resposta dos espíritos através do médium é o princípio inteligente do universo, né? E daí lá na pergunta 76, o esperto do Kardec perguntou de novo, de outro jeito, para ver se, num outro dia, para um outro espírito, vinha a resposta parecida. E a perguntou, que definição se pode dar aos espíritos? E a resposta foi, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, né? Então, os espíritos são criados por Deus, eles são imortais, sendo que eles têm começo, mas não têm fim, né? E o que nós somos, nós aqui, humanos, homens e mulheres encarnados aqui nesse planeta Terra? Nós somos espíritos que estão sofrendo, passando por uma experiência encarnatória, né? Então, o espírito não é mais que a alma que sobrevive ao corpo, né? Ele foi criado por Deus, e daí as nossas experiências aqui de encarnação são, passos da evolução desse espírito. Então, da onde a gente vem? A gente vem, quando encarna, quando nasce, vem lá do plano espiritual, né? E para onde a gente vai quando a gente morre?
entre aspas. Aqui no Espiritismo a gente chama de desencarnar, né? Porque a morte tem o conceito de fim, né? E no Espiritismo o espírito não morre, né? Ele simplesmente passa da categoria de encarnado para a de desencarnado, né? Inclusive, se tiver alguém aqui sentado na cadeira assistindo a palestra, né, e você fala com as pessoas e ninguém te ouve, é sinal que você desencarnou recentemente, então procure a luz, ore, né, porque você não está mais aqui no mundo dos encarnados, né. Então, o corpo, para nós espíritas, é um acessório, né, como se fosse uma roupa, né. De manhã, você levanta, põe a roupa, passa por todo o dia e no final tira a roupa e vai dormir. Então é mais ou menos isso que o Espiritismo traz para a gente, que a nossa encarnação é um processo transitório em que a gente faz alguma coisa que vem aprender nesse mundo carnal, e a morte nada mais é do que o retorno à nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, né? Isso está aqui no livro A Gênese, né? Capítulo 13. Então, pessoal, por que eu trouxe esses livros? Porque todas as informações, todos os conhecimentos da doutrina espírita estão aqui, né? Basta daí, quem quiser saber mais, pegar essas referências, pegar o livro ali emprestado na biblioteca ou comprar na livraria, e você vai ter todas as informações numa linguagem de fácil compreensão, né? Então, o corpo é acessório que pode ser destruído pela morte, mas o espírito ou alma é a nosso verdadeiro âmago, a nossa inteligência, que foi criada por Deus, né, e que é imortal e infinito. Então, a diferença também entre espiritismo e espiritualismo, né? O espiritualismo é qualquer doutrina que é contrária ao materialismo. Então, todos aqueles que acreditam em algo mais do que a matéria, né, basicamente todas as religiões têm essa questão espiritualista, né, ele pode ser dito espiritualista, né? Então, se você acredita que tem em si alguma coisa além da matéria, é espiritualista e tem por base aí o conceito de Deus e da alma. Mas não necessariamente o conceito de espírito. Então, aí é que é a diferença principal entre o espiritismo e as outras doutrinas filosóficas e religiosas. É que aqui a gente estuda e a gente compreende, né, todo o funcionamento do universo a partir do conceito de um espírito imortal, infinito, criado por Deus, que é essa força criadora, e que, em alguns momentos, precisa, por alguma razão, vir aqui para o plano encarnado, esquecendo toda a sua vida pregressa enquanto espírito, para ter uma oportunidade aí de aprendizado, de evolução. Tá? Isso tudo também tem lá no Livro dos Espíritos, né? Eu já mostrei para vocês. Então, todo espírita é espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas, porque o espiritismo é o conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e suas relações com o mundo material. Então, as pessoas às vezes perguntam, mas eu sou um espírito? Não, eu sou um ser humano, né? Sim, mas você tem, o seu princípio inteligente é dado pelo seu espírito e que durante a sua vida ele está encarnado, ele está acoplado, ele está junto com o corpo físico. E antes ele já existia, estava no plano espiritual, veio aqui para o plano encarnado pelo nascimento, e ao final da vida encarnada ele vai não morrer, né, porque não tem fim, ele vai desencarnar e vai voltar para o plano espiritual, né? E através de alguns espíritos encarnados que têm algumas habilidades aí de comunicação com os desencarnados, que são os médiuns, né, a gente consegue conversar, né, com esses espíritos e entrar em interação com eles. E o que é um espírito? É nós sem a carne, né? A brincadeira que eu fiz aí, né? Por quê? Porque a hora que você desencarnar, né, continua com a mesma roupa, com o mesmo óculos, com o mesmo relógio, né? Se você continuar andando nos mesmos lugares, você pode ir trabalhar, né? Pode continuar indo no centro espírita, né? Só o que vai acontecer é que os encarnados, a maioria deles, pelo menos, que não forem médiuns, não vão interagir mais com você. E daí você fica naquela dúvida. Poxa, falo com a minha esposa, ela não me responde. Eu já não respondia mesmo, mas agora não responde nem quando eu grito com ela, né? Então, é porque já não está mais no plano dos encarnados e a esposa não tem mediunidade.
Então, o Espiritismo é uma doutrina, né, no sentido de que não é bem uma religião, né, porque a palavra religião tem lá um conjunto de coisas que têm que ser feitas, né, um conjunto de dogmas, que é aquilo que não pode ser questionado, um conjunto de procedimentos, né. A doutrina espírita não tem nada disso, então ela não se reconhece exatamente como uma religião, né, é um movimento que busca esclarecer as pessoas sobre esse conhecimento que foi obtido de forma científica através dos estudos do Allan Kardec e depois, né, por muitos outros autores que continuaram fazendo esses estudos. Mas essa doutrina filosófica com bases científicas, ela tem muitos efeitos morais. E ela é uma doutrina dita cristã, no sentido de que ela concorda e reforça tudo o que Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Todas as mensagens de Cristo são revisitadas e explicadas através das passagens da doutrina espírita e dos seus livros e dos seus conceitos, que compõem, então, o que é uma doutrina? Uma doutrina é um conjunto de conhecimentos. E é isso que a doutrina espírita é. E esses conhecimentos, quando aplicados, têm efeitos morais, portanto, não é que ela não seja uma religião, mas ela não é só ou somente uma religião. É um conjunto de conceitos que tem os seus efeitos morais, assim como toda religião tem lá os seus conceitos morais, a doutrina espírita também os tem. Ela foi codificada, então, lá no século XIX, a partir das instruções emanadas dos espíritos. Então, a gente diz que o Allan Kardec não é o autor da doutrina espírita, ele é o codificador. Ele é o que pegou as respostas dos espíritos e escreveu nos livros. Ele até queria escrever isso quando foi publicar os livros, daí disseram, não, tem que ter um autor. Não, mas tem os autores aqui, os autores espirituais. Não, tem que ter um autor, né, um ser humano, encarnado. E daí ele escolheu esse pseudônimo Allan Kardec, que era de uma outra encarnação dele, para diferenciar do professor, que era professor lá de pedagogia na França, já tinha diversos livros publicados, então ele não quis usar o nome dele, usou o nome de Allan Kardec, que era um pseudônimo. Então, essa doutrina trata da origem, natureza dos espíritos e as suas relações com o plano dos encarnados através aí dos médiuns. Então, o nome do professor era Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que se dedicou a fazer essa pesquisa, pegar essas informações. Ele mesmo diz claramente, nada do que tem aqui sou eu que estou dizendo. Né? E quando ele fala alguma coisa, vai fazer um comentário, ele coloca lá, isso aqui é a nota do codificador, isso aqui é a opinião do cara que pegou, o esclarecimento do codificador, que não é a informação que veio dos espíritos. E tem alguns errinhos aí nessa história das notas, porque era a interpretação dele e não era a verdade que veio dos espíritos. E surgiu aí num momento propício em que a sociedade estava aberta a receber esse tipo de informação. E quais são os fundamentos dessa doutrina? Então, bem rapidamente, partimos do pressuposto de que tem uma força criadora, a gente chama de Deus. Não necessariamente é um velho barbudo que fica sentado num trono. É uma força que criou os espíritos e criou o universo. E essa força é que deu origem a tudo que existe. Quando foram criados os espíritos, eles não têm fim. Então, a alma, o nosso espírito é imortal. Ele conserva a sua individualidade, no sentido de que tinha algumas outras vertentes doutrinárias que dizem que você pega uma gota do oceano, daí você põe lá no encarnado. E daí, quando ele desencarna, você joga de novo essa gota no oceano. E daí se mistura. Na verdade, para nós, cada espírito tem a sua individualidade, tem as suas experiências pregressas, tem as coisas que ele já obteve de créditos de aprendizado e as coisas que ele ainda tem que aprender. E aí vem a explicação de por que a gente encarna. Porque ainda não somos perfeitos. Por que ainda estamos encarnados nessa encarnação? Porque ainda não aprendemos tudo o que viemos aprender nessa encarnação. Alguns têm mais sucesso, outros têm menos sucesso. Mas as encarnações são oportunidades de aprendizado. Mas o que eu tenho que aprender? Pergunta de $1 milhão. Cada um, através de muita autoanálise, muita autoavaliação, bem no fundo sabe. Eu tenho que aprender paciência, eu tenho que aprender resiliência, eu tenho que aprender
a ser mais tranquilo, tem que aprender perdão, tem que aprender amor, né? Então, no fundo, bem lá no fundo, você se autoanalisando ao longo de muitos anos, você descobre o que você tem que aprender. E normalmente é aquele negócio que você acha que nunca vai conseguir, né? Oxe, tem que aprender a perdoar. Quantas vezes tem que perdoar? Será que 7 é suficiente? Perguntaram para Jesus, né? Jesus, quantas vezes tem que aprender? Tem que perdoar o meu irmão que me fez o mal? 7. 7 vezes 7? Aí Jesus disse, não, 70 vezes 7. Por quê? Porque ao perdoar, você não está fazendo bem ao outro, você está aprendendo, né, uma das características de Deus, características de Jesus, né, que é o amor. Ele estava lá na cruz, todo pregado e orando a Deus. Né, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, se a gente quer aí um exemplo do que é, né, o mais próximo que a gente pode saber de que é a perfeição moral, temos que voltar lá mais de 2.000 anos atrás, a Jesus, aos seus ensinamentos e a sua maneira de ver o mundo. E então, o espírito conserva sua individualidade em múltiplas encarnações e evolui sempre, passando por vários ciclos de existência no plano material. Até um momento em que ele aprende tudo o que ele tem para aprender no plano material. E daí ele continua a sua vida e o seu aprendizado e a sua evolução lá no plano espiritual, sem precisar vir reencarnar múltiplas e múltiplas vezes. Né? Então, observem, 12 minutos, passei para vocês um resumo de toda a doutrina espírita, que explica só umas perguntas muito simplesinhas, que é de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos depois que a gente morre. Né? Então, a doutrina espírita, eu sempre gostei dela, né, depois que eu conheci, porque tem respostas para as perguntas que outras doutrinas guardam lá em segredo, ou dizem assim, não, só quando você for iniciado, ou isso é conhecimento, né, que não está disponível para todo mundo aqui, né? 15 minutos, falei para vocês a resposta às perguntas. Podem acreditar ou não, podem passar a vida inteira questionando se está certo ou não, né? E entendendo os detalhezinhos aí, né? Mas o nosso tema hoje não é isso, nosso tema é a prece. Desculpem. Então, num resumo que eu tirei desse livreto aqui, que chama O que é o Espiritismo, que foi escrito depois de todos os outros, que é basicamente um resumo em forma de historinha, né? Em forma de perguntas e respostas também, mas que ele tenta explicar num pequeno livro aí de menos de 100 páginas o que é toda a doutrina espírita. Então, se tiverem que começar por algum lugar, esse aqui, o que é Espiritismo, é uma boa indicação. E ele diz lá, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o nosso mundo carnal, corporal. Passando agora, então, para a nossa temática do dia, que é a prece. Né? Vou falar um pouquinho sobre quais são todas as terapêuticas espíritas que, né, estão relacionadas aí à nossa vivência enquanto espíritas, e daí falar um pouco mais sobre a prece, que é a mais básica, a mais simples, a inicial delas. Então, sobre terapias espirituais do espiritismo, a gente tem essas daí. Temos a prece, que é individual, feita por cada um na sua vida própria. Temos o Evangelho no Lar, que eu vou falar um pouquinho depois, se der tempo, em que recomenda-se que uma vez por semana a família se una e separe lá 30 minutinhos para fazer uma prece, para fazer um estudo. Temos a água frutificada, que vocês recebem ali no passe, temos o próprio passe, temos a fluidoterapia e a desobsessão. Cada um desses daí daria uma palestra, e acredito que vai ter, né, palestra sobre cada um desses temas. Mas o nosso tema de hoje é a prece, a mais básica das terapias espirituais. Então, pedi e obtereis. Né? É um capítulo dos livros aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma das lições que Jesus Cristo nos trouxe. Né? Pedi e obtereis. Então, já Jesus nos dava as qualidades da prece. Né? Ele nos disse, a prece tem que ser feita você com Deus. Não precisa mostrar. Então, não vos ponhais em evidência. Orai em secreto. Porque na época lá dele tinha muita gente que chegava na sinagoga
e colocava assim, estou orando, falava alto, gritava para todo mundo ouvir. Ele queria ser visto pelos outros orando, né? Estava pouco interessado no que Deus achava daquela mensagem dele, naquelas palavras dele, né? Então, a boa oração, ela é uma relação aí de você com o sagrado, com o divino. Orar muito também não é relevante. A quantidade de palavras, ou a quantidade de minutos ou horas em que você passa lá, não é o importante. O importante é a sinceridade das palavras. Tanto que, pela prece espírita, a gente acaba recomendando que não seja feito através de uma regra pré-definida, né? Repetir 1000 vezes lá o Pai Nosso, a Ave Maria. Entretanto, como somos aí, né, muitos católicos, eu fui criado também, né, com família católica, a gente aprende a Ave Maria, aprende o Pai Nosso. Mas a hora que você for orar uma Ave Maria e um Pai Nosso, pense nas palavras, né? Ave Maria, né, rogai por nós, esteja lá na hora do nosso desencarne, por nos receber no plano espiritual. São palavras lindas, maravilhosas. Se você as entoar, realmente querendo e desejando isso, né? Agradecendo a Deus, pedindo que Ele nos perdoe os nossos pecados da mesma forma que nós procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. 70 vezes 7. Né? Então, a hora que se fala uma prece dessas com intenção, com clareza das palavras, são preces belíssimas que podem ter efeitos muito, muito bons para nós. Certo? Então, o que interessa é a intenção e não necessariamente as palavras. E uma prece simplesinha, né? Uma prece de improviso, como eu fiz aqui no começo, também, né? Pode ser muito bonita e pode ter uma intenção também muito boa. Né? Então, a forma não é o importante. O importante é o conteúdo e não o conteúdo de palavras. Né? Não precisa ser palavras bonitas, precisam ser palavras sinceras. Então, antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Tal de 70 vezes 7. Por quê? Porque não pode ser agradável a Deus uma prece que não parte de um coração purificado. Ou pelo menos que esteja tentando se purificar, tentando ser melhor, tentando lutar contra as tendências negativas que todos nós temos. Por que eu sei que todos nós temos? Lembra que eu falei? Se o espírito já está num determinado nível, não precisa mais encarnar aqui, né? Então, se está encarnado aqui, ainda tem muita coisa para aprender. Né? Então, todos nós temos nossas tendências e, né, vocês estão aqui buscando o centro espírita porque vocês já sabem disso e estão procurando se auto-melhorar, procurando conhecimento, procurando colocar em prática. Né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aí como direcionar isso daí através da prece. Então, orai com humildade e não com orgulho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Então, o que a prece é? Ela é um ato de adoração a Deus, uma forma de comunicação com Deus e com a espiritualidade superior. Então, na hora que a gente se prepara para orar, basicamente está se colocando em contato, se colocando em comunicação com o plano espiritual superior. Então, o caminho envolve em você se concentrar, você, né, buscar essa sintonia com o alto, com as boas energias, com o amor, com a caridade, com a fraternidade. Né? Então, qual é o principal e maior benefício da prece? Né? O principal beneficiado é o próprio que está orando. Porque ao se colocar em sintonia com o plano superior, com as boas energias, você está, né, melhorando a sua sintonia pessoal. E já pensou se a gente conseguisse viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, nessa sintonia, né, de estar em contato com o plano espiritual, estar só pensando coisas boas, estar em eterna fraternidade, caridade, amor fraterno? Quão bom seria! Obviamente nenhum de nós consegue, nem eu, né? Longe disso. Né? Mas é um caminho aí que nos traz a codificação e nos trazem os espíritos. Então,
Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Não é? Através diretamente você e Deus, não necessariamente. Às vezes é através dos seus espíritos guias, não é? Que o pessoal chama lá de anjos da guarda. Não é? Todos nós, ao encarnarmos, é designado lá um espíritozinho para nos acompanhar. E ele está sempre do nosso lado, está sempre tentando nos ajudar, e a gente está sempre preocupado com as coisas do dia a dia, etc. E tal. E qual o momento aí em que ele pode estar em contato direto conosco? É o momento que a gente ora. Que a gente vai lá e levanta nosso pensamento e sintoniza com as boas energias do plano espiritual superior. E daí nos colocamos em contato com esse nosso guia. E ele, às vezes, pode assoprar ali uma ideia. Né? Você está orando lá e, de repente, vem uma ideia. Puxa, se eu fizesse tal coisa. Não posso pensar nisso agora, porque isso é um pensamento mundano. De repente, é a solução para todos os seus problemas. Né? Aquele negócio que você vai fazer lá e vai resolver todos os seus problemas. E ele estava sabendo disso há muito tempo, mas você não conseguia, não dava ouvidos para esse teu guia, porque está sempre na correria, na correria, na correria. Né? Então, qual que é a melhor hora para orar? Vocês acham? Amanhecer, anoitecer, antes de dormir, na hora do almoço, depois do almoço, na hora de escovar os dentes, no banho? Qualquer hora. Toda hora. A hora que você puder, a hora que você quiser. Né? Está lá no ponto de ônibus. Acabou de passar o meu ponto de ônibus. Você pode ficar 15 minutos lá batendo o pé e nervoso, ou você pode orar. Né? E o que precisa para orar? Fechar o olho? Nem precisa. Precisa se concentrar e... precisa falar em voz alta? Não precisa. Né? Pode pegar o que tem no seu coração, a sua súplica, a sua demanda, o seu agradecimento e, né, emitir essa energia. Então, qual é a ação da prece? Né? O resultado dessas orações. Né? Então, ela faz brotar os pensamentos elevados. Então, a primeira ação é sobre o próprio que ora. E a principal ação. Né? Então, no momento em que o espírito se predispõe à prece, seus pensamentos se espargem em ondas luminosas, formando um campo psíquico diferenciado, em busca da identificação com o campo formado pelo pensamento divino. Você se aproxima da divindade. Se aproxima dos bons espíritos. Você sintoniza. Sabe aquela história do radinho FM, que você vai colocando de estação em estação? Então, vou colocar aqui na estação da raiva, na estação do ódio, na estação... Né? Daí você vai, vou agora para a estação aqui do perdão, vou para a estação da harmonia, a estação da fraternidade. Né? Então, na hora que você sintoniza para orar, você está sintonizando com uma energia superior. E pode, sim, trazer, né, bons fluidos para você, e às vezes boas mensagens, e às vezes inspirações. Né? De onde que veio essa ideia? Nossa, que ideia boa. Veio lá do seu guia, do seu mentor, do seu anjo da guarda, e que estava lá te soprando isso há anos e você nunca parou para ouvir. Né? Então, a hora que as ondas, né, energéticas se elevam, você entra em sintonia e pode, mesmo sem ter mediunidade, receber essas inspirações aí. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, tem o elemento 11 aqui, que é sobre a transmissão do pensamento. Né, uma das ações da prece. Então, pela prece, obtém o homem e a mulher o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes ideias sãs. Né? Inspirar ideias, já falei. Sustentar-lhe em suas boas resoluções, isso é uma coisa importante. Que uma prece muito boa é aquela que pede força para enfrentar os desafios. Né? Força para resistir às tentações. A energia desse teu espírito guardião, dos bons espíritos, podem sim te auxiliar a enfrentar os seus medos, as suas dificuldades, os seus desafios que todos temos. Né? Então não é só, né, pedir coisas do dia a dia, mas pedir forças para enfrentar os desafios, força para me auto-melhorar, força para conseguir seguir em frente. Né? Então é aí uma boa... uma boa motivação para orar todo dia. Né? Então, através da prece,
o ser humano adquire força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto se deste tenha se afastado. Também pode desviar de si males que atrairia pelas suas próprias falsas. Né? Então a prece ela pode ser um bálsamo que vai resolver muitos problemas da sua vida. Peraí, só a oração? Não, mas a oração ela te dá, né? Você busca no plano espiritual superior forças para enfrentar as dificuldades da vida e se auto-melhorar. Então aqui um exemplo, né? Um homem vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, lá no item 18, é importante orar pelos sofredores, ou pelos mortos, entre aspas, né, pelos desencarnados, e os espíritos nos dizem, sim, os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são proveitosas. Por quê? Verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Lembra que eu falei que a prece, ela conecta energeticamente o que ora com aquele para quem ele dirige a prece? E se for um ente querido que está passando por alguma dificuldade, ou mesmo um ente querido que desencarnou, ele pode estar lá sozinho, sem saber o que está acontecendo. Né? Acontece muito dos desencarnados não saberem que desencarnaram, e daí fica aquela história da última morada. Onde é que é a última morada? Cemitério, né? Túmulo. E ele vai com o corpo lá para dentro do cemitério e fica lá deitado. Simplesmente porque não sabe o que aconteceu. Né? Acho que é o único lugar que ele pode ficar lá deitado. E daí uma prece por esse ser, né, por esse espírito, pode lhe, né, de injetar energias que permitem a ele perceber aquela boa energia e desencanar daquela história. E daí ele percebe que do lado dele tem lá um anjo guardião esperando para ajudar ele, só que ele não conseguia ver, porque ele não podia acreditar na existência do anjo guardião. E a tua prece o desperta, né? A tua energia passada para ele o desperta para essa nova continuidade da vida que é, né, no plano espiritual. Então, sim, é importante, pode fazer muito bem aos espíritos a sua prece. Né? Ela também aumenta-lhes a coragem, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, podendo desviar-se-lhes o mal do pensamento. Então lembra que eu falei da sintonia? Quando você tem um espírito que está num pensamento muito negativo, pode estar o guardião do lado. Ele não vai ver o guardião. Por quê? Porque ele está pensando no ódio, na vingança, no desespero. Né? E não adianta, não há como haver essa sintonia. Né? E o que o guardião faz? Fica lá esperando a oportunidade, né, de resgatar, de ajudar aquele que está lá no ódio, está lá no sofrimento, está lá, né, deitado lá no túmulo. Então, a prece pode, pelos mortos ou desencarnados, né, e espíritos sofredores, podem sim não só aliviar, como abreviar grandemente os sofrimentos. Não vai eximi-los de ter que pagar as suas dívidas. E às vezes o pagamento de dívidas ocorre o quê? Vai encarnar lá, né? E vai encarnar e vai ser o irmão daquele cara que te assassinou na vida passada. Para conseguirem fazer acertarem as suas contas e se perdoarem. Né? Mas a prece pode sim ajudar esses espíritos. Então, como tirar o máximo proveito da prece? Através da correta sintonia. Né? Sintonizar claramente por que você está orando, por quem você está orando, deixar bem claro, né? Endereçar corretamente nossa prece, mentalizar a quem oramos. Se oramos a Deus, o mentalizaremos através de seus atributos, não através de uma imagem ou figura. Né? O Espiritismo não tem o conceito de você ter ídolos ou fotos ou imagens. Né? O que você precisa é só o seu pensamento, a sua concentração. Né? Não precisa ter um lugar específico para orar. Pode orar deitado na cama, pode orar na fila do banco, né? Pode orar na casa espírita, pode orar em qualquer lugar.
E não basta orar por orar, naquele sentido de ficar falando palavras repetidamente. Vou executar 1000 Ave Maria, 1000 Pai Nosso, em homenagem. Daí você gasta um tempão lá, e quando você vê, você está pensando em outras coisas, não está com intenção nenhuma, só repetindo e contando quantas vezes fez a oração. Então, esse tipo de oração não tem tanto efeito. E os fatores que determinam aí o mérito, que determinam a força da tua oração, é o mérito de quem ora, o seu nível de moralidade, a fé sincera, a sinceridade dos sentimentos e propósitos e a veracidade que se coloca na prece. Então, procurar falar do coração, falar a sua realidade, falar o seu sentimento. Se não consegue perdoar, então pede a Deus que te ajude a perdoar. E a oração, ela tem um principal beneficiário, que é o próprio que ora. Quando você faz ela nesse sentido de vou elevar o meu pensamento, vou buscar a proximidade com o plano espiritual superior, vou buscar o amor divino, que pode ser Deus, pode ser esse nosso espírito guia, pode ser os mentores que vêm nos visitar, podem ser espíritos afins, nossos parentes que já desencarnaram e têm autorização para estar conosco nesses momentos de oração. Então, sempre colocar a sua verdade, sempre colocar as suas palavras, as suas emoções e seus sentimentos na prece. Esse é o caminho aí da primeira terapêutica espírita. Por que terapêutica espírita? Porque é um bálsamo que te auxilia na tua tarefa de aprendizado, na tua tarefa de evolução espiritual. Então, a prece deve ser com palavras inteligíveis. Isso há muito tempo atrás tinha um negócio de você falar em línguas que você não entendia o que estava falando e nem ninguém entendia também. Então, essa prece não tem muito sentido. Tem que ser inteligível, compreensível, com palavras claras, simples, diretas, objetivas. Não precisa ter, sabe, aquela linguagem bíblica, falar palavras bonitas. Então, vou pegar uma prece da internet que tenha palavras bonitas, mas se não tem sentimento, não adianta. Mais fácil você dizer, Deus me ajude, do que você pegar um grande texto de 50 palavras que queira dizer a mesma coisa, e que não veio do seu coração. Então, sem palavras vazias, sem prolixidade, muitas palavras para dizer a mesma coisa. E o importante é o conteúdo, não só das palavras, mas principalmente do pensamento, da energia, do sentimento que está naquela prece. E repetição, já falei, não tem 1000 vezes não é melhor do que uma vez. Se for bem feita, uma vez, está de bom tamanho. Então, a verdadeira prece, segundo a doutrina espírita, é aquela que vem do fundo do coração, do interior do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma de suas palavras. A concentração é o momento em que você se recolhe e busca esse contato com o alto, com o divino, com o superior. E é uma condição importante para possibilitar a maximização das potencialidades. Então, expandir nossos potenciais energéticos e a comunicação com o plano espiritual. Porque talvez até mais do que falar, seja importante ouvir. E as respostas às vezes não vêm exatamente aquilo que você pediu. Tem um filme bem legal, que é aquele do Todo-Poderoso, lá, com o Jim Carrey. E daí um dia ele se cansa de ouvir todas aquelas preces, assim, hoje todo mundo vou dar tudo o que pedirem. Aí lá, 100 mil pessoas pediram para ganhar na Mega Sena. Tinha um bolão grande, Aí todo mundo ganhou, cada um ganhou R$1. Aí todo mundo reclamando, pô Deus, na única vez que eu consegui ganhar na Mega Sena, todo mundo ganhou também, e o prêmio foi michuruco, não deu nem para pagar a aposta. Ele falou, mas foi isso que você pediu? Então Deus não nos dá aquilo que a gente pede em nossas preces. Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Como uma mãe e um pai, na hora que a criança lá pede uma bala antes do almoço, você não dá. Não gosta de mim, não me deu a bala que eu pedi. Não, agora vai almoçar. Melhor você comer lá a alfacinha, comer lá o tomatinho, o arroz, do que a bala. Deus, meu pai não gosta de mim. Deus não gosta de mim, não me deu o que eu queria. Não, Ele te deu
o que era bom para você, o que você precisava. Né? E às vezes o que você precisa é uma ideia, uma inspiração. Às vezes você precisa de uma força para mudar um hábito, para mudar uma maneira de ver, para perdoar um irmão ou uma irmã, né? Para deixar de se importar com alguma coisa que está te incomodando, ou mudar alguma coisa na sua vida que vai ter um impacto benéfico na vida de várias pessoas à sua volta. Ah, mas o que é isso que eu tenho que fazer então? Não sei, cada um sabe de si e às vezes a gente não sabe, né? E daí vem aquela ideia assim, vai lá e dá um abraço naquela pessoa. Odeio aquela pessoa, por que eu vou dar um abraço? Porque ela está precisando de um abraço e esse abraço de repente pode mudar toda a sua relação. Né? Ela não, você odeia ela porque ela está mal com todo mundo, porque nunca ninguém abraça ela. E às vezes vem essa, estou lá orando assim, aquele irmão chato do trabalho, aquele parente que ninguém aguenta. Às vezes ele precisa de uma ideia, de uma mensagem, de um abraço, de uma conversa fraterna. E vem a inspiração. E daí você diz, não, vou conversar com aquele chato, aquele mala. E, de repente, era a solução para os seus problemas. Então, a prece ela não é uma via de mão única. Segundo o Espiritismo, a prece ela é uma via de mão dupla, em que as energias vão e vêm. E você pode aurir forças e aurir energias e ter coisas muito boas vindo para a sua vida a partir dessa simples tarefa, dessa simples ato de ir lá e orar. E às vezes nem precisa pedir nada. Agradeça a Deus. Agradeça pela tua saúde, agradeça pela tua vida, agradeça por coisas boas que tem na sua vida. A mensagem não é o mais importante. A emoção, o contato com o plano espiritual é o mais importante da prece. Então, você pode ter melhoria da sua disposição, fonte de refazimento, fortifica, renova, e tudo isso ao custo de você ficar ali um minutinho, se concentrando, elevando seu pensamento e entrando em contato com o plano espiritual superior. Com o bom, com o amor, com a fraternidade. E daí diz lá Jesus, só que melhor se você perdoar, melhor se você esquecer o ódio, melhor se você se reconciliar com seus inimigos. Então observe, quantas coisas boas a prece pode nos trazer. Um ato tão simples, tão individual, tão tranquilinho de fazer, que todos nós deveríamos fazer todos os dias. Eu às vezes esqueço, mas tento. Não é porque eu sou palestrante aqui que quer dizer que eu faço o que eu estou falando, tá, pessoal? Não vem com essa, não. É muito difícil fazer isso aqui. Mas o fato é que a gente tem que tentar. E o primeiro passo para esse caminho de renovação é o conhecimento. O conhecimento está nos livros, estou falando para vocês. Eu não sabia tudo isso uma semana atrás. Eu achava que, como me ensinaram na minha infância, prece é aquele negócio que você fala aquelas palavras bem rapidinho, porque Papai do Céu está ouvindo. Então eu falava lá, Pai Nosso, uma Ave Maria, porque o Espiritismo diz que não precisa de repetição. Então tá bom. Mas tentando ouvir as palavras, mãe, está lá no dia do meu desencarne, dá uma força. Pai, perdoa as minhas falhas, que são muitas, porque eu estou tentando perdoar os que falham comigo. Então essas palavras elas têm poder e elas podem trazer muitas boas energias para o nosso coração. Então existem 3 objetivos básicos da prece, que é o pedido, o agradecimento e o louvor. Então, o pedido pode ser por nós, principalmente pedir força para enfrentar as dificuldades, ou por outra pessoa. Tem coisas que você pode pedir, tem coisas que melhor não pedir. Você foi lá, fez um negócio errado, daí quer que Deus resolva o teu problema? Você que tem que resolver o teu problema. Mas pode pedir para Ele te ajudar a não fazer mais errado. Então, e é muito importante ficar atento à resposta, que não necessariamente precisa vir como uma inspiração, pode vir com uma coincidência, Você ora tanto, de repente no dia seguinte acontece uma coincidência. De onde vem essa coincidência? Pode ser que seja a mãozinha de Deus lá, colocando algum sinal na sua vida que você pode considerar.
Observe que muitas vezes não é o que queremos que é retornado, mas o que nos pode beneficiar. A prece de agradecimento ou reconhecimento, que deveria ser aquele que a gente faz todo dia, né? De louvo, né? De agradecer a Deus pelas coisas boas que temos na nossa vida. Lembra que eu falei da sintonia? Isso é uma questão muito importante, né? A doutrina espírita nos diz que a nossa vida, ela atrai aquilo que passa por nosso pensamento e nosso sentimento. Então, se você tem ódio, vai acontecer na tua vida mais situações em que você possa odiar. Se você não tem perdão, mais gente vai te passar a perna. Se você tem amor, cada dia vai ter mais amor. Espera aí, não pode ser tão simples assim. Não estou dizendo que é simples, né? Não estou dizendo que é fácil. Mas experimente, faça uma semana, né? Cuidando do seu pensamento, orando todos os dias, todos os momentos, né? Mentalizando aquele teu desafeto com amor. E você vai ver como as coisas começam a mudar na sua vida. Então, agradecer aquilo que temos, que recebemos, oportunidades, os talentos. Agradecer por ter 2 braços, por minha vista funcionar, né? Por estar conseguindo me movimentar, por ter uma esposa amorosa, filho, mãe, pai. Sempre temos o que agradecer. E a prece de louvor, né, contemplação ou glorificação, é aquela, né, agradecendo a Deus por Ele existir, por Ele ter nos criado, pela beleza da natureza, pela perfeição, pela existência do amor. Né? É uma mensagem de carinho e afeto e ternura por entender que é amar a Deus sobre todas as coisas, o que Jesus nos recomendou que fizéssemos. E a prece, como eu já falei, ela irradia de nós, né, para os nossos guias e mentores, em direção ao Deus, em direção ao alto, para aqueles a quem nós oramos por eles, né? E ela pode atingir desencarnados e encarnados, né, com as nossas energias benéficas. Então, os benefícios da prece são maior compreensão e aceitação dos problemas, uma captação de pensamentos e energias fortalecedoras provenientes do plano espiritual superior e a atração desses bons espíritos. Né? Suponha que você nunca ora. E está lá o teu guia, o teu mentor, o teu anjo da guarda, sempre do teu lado, falando, você nunca ouve, né? Nunca está em sintonia com ele. Chega uma hora ele cansa, vai fazer outras coisas. Aí volta e meia ele volta, né? Será que já começou aí? Né? Será que ele vai querer me ouvir agora? E daí a pessoa vem na palestra, e daí chega em casa e ora. Daí o guia fica todo feliz. Finalmente vou poder falar, ele vai me ouvir. Ou ela vai me ouvir. Então a prece não deve ser feita com indiferença, como fórmula banal, né? Como repetição de palavras, porque não produz efeito. E ela deve ser feita com fé, ardor, porque produz uma corrente fluídica salutar, uma magnetização mental, aquela sintonia com o bem, com o bom, com o amor, fraternidade, carinho, perdão, e todas essas coisas que a gente sabe que a gente deveria fazer e nem sempre conseguimos. Né? Então, ora também quem cumpre seus deveres, trabalha com alegria, compreende o próximo, esforça-se para amar e servir. Então, orar não é dizer palavras ou formular pensamentos, é uma atitude. E essa é a mensagem principal, né? A oração pelo Espiritismo, pelas codificações do Kardec, não é algo que você tem que ir em algum lugar e fazer com uma voz alta, repetindo determinadas palavras. É algo que você faz para você, por você, de forma, né, com a sua emoção, com a sua fé, com as suas palavras próprias, né, buscando essa sintonia com o alto. Né? Então, algumas considerações. Então, não existe uma prece que seja mais poderosa. Né? Às vezes o pessoal pensa, não, vou pagar para alguém rezar para mim, porque aquela pessoa tem poder. Né? Então, ela só tem valor pelo pensamento. Uma só palavra pode ser muito poderosa. E a prece não tem finalidade de barganhar com o plano maior. Então, antigamente existia conceitos aí de vou dar tais coisas para receber depois a graça,
coisas físicas, valores, matar animais, sabe? Tudo isso o Espiritismo nos diz que não tem valor, né? O que tem valor é a fé, o que tem valor é a emoção, o que tem valor é o sentimento que você coloca nas suas palavras, né? Então, a prece independe de hora, local, companhia, né? Então, sempre que possível, buscar condições que propiciem a você estar em contato com o alto. Seja na sua casa, no seu trabalho, seja de manhã, logo ao acordar, seja na hora do almoço, agradecendo pela comida, seja de noite, antes de dormir, né? Qualquer momento, em qualquer lugar, você pode, sim, se colocar em contato com o alto, com o espiritual superior, né? Então não necessita de gestos, não precisa ser em voz alta, não precisa colocar movimentos, não tem nenhuma necessidade de sacrifícios ou qualquer tipo de ritual, né? É um contato pessoal seu com a espiritualidade maior. Aqui uma recomendação, né, uma ideia que tem lá nos livros também, que é a questão de, às vezes é difícil da família se reunir, né, e orar. Então, é recomendável sempre para os espíritas, né, o Evangelho no Lar, que é basicamente um momento em que a família combina de vamos nos orar, vamos nos unir e orar em conjunto, né? Esse Evangelho no Lar, então, é uma reunião semanal para estudos. Então, começa-se com uma pequena oração, faz-se uma leitura de algum desses livros, uma passagem, conversa-se um pouquinho em família, faz uma oração de final, bota uma aguinha ali, né, uns copinhos de água, uma jarrinha d'água, né, para a água fluidificada, e pronto, né? E isso pode ter vários benefícios, né, várias coisas interessantes que podem trazer para a sua vida. Lembra, né? Sempre no tal horário tem aquela prece, então você meio que se programa para, né, ter esse momento aí de reflexão em conjunto. Você leva as crianças juntos, participam também, aprendem sobre o que é a prece, sobre o alto, né? E é uma prática de religião em família, recomendada pelo Espiritismo. E aqui no desenho tem também aqui o mentorzinho ali, todo dia, tal hora, então, já que o pessoal vai estar lá, né, orando, vou lá dar uma força, né, participar da lição. Então, quais são os benefícios do Evangelho no Lar? Banho espiritual, porque você higieniza o lar, a mente, a alma, harmoniza a família, beneficia até os vizinhos. Ele permite, através do estudo das lições, né, ter uma reflexão educativa, lições, mudanças de comportamento, porque o primeiro passo para você se auto-melhorar é você saber qual é o caminho, né? Saber o que pode fazer diferente. Ele, através da ajuda dos bons espíritos, ela permite aí que você higienize o seu lar, limpe, né, auxilie, afaste os espíritos que não são tão bons e harmonizar a convivência no lar entre os familiares e estreitamento de amizades, né? Então, tudo isso são benefícios da prece e muito mais dessa prece realizada aí no momento semanal, combinado entre todos da família. Tem algumas famílias que eu conheço que fazem isso todo dia, né? Por quê? Porque vem benefícios, vem um momento interessante de unir-se em volta da sua espiritualidade, né? Quem pode participar? Quem quiser. Todos os integrantes da família, ou quem não for da família, estiver lá também. Crianças devem participar, mas o adulto que não desejar participar deve ser respeitado, né? Não deve ultrapassar 30 minutos, então algo rapidinho, né? Você chegou a visita na sua casa, sempre, quem vai começar? Sempre vai ter alguma coisa atrapalhando. Toda semana alguém acontece, toca o telefone, A, B, C. Então chegou a visita, convida, participa junto. Se as crianças estão lá bagunçando, acolhe, acalma, né? Inclui elas na brincadeira, né? Lá em casa a gente faz a prece, meu filho não gosta de fazer prece, mas ele faz a leitura, né? Está participando e aprendendo, né? Tentar evitar aí ruídos, então, né, desligar a televisão, o som, telefone, se for possível, né? E o roteiro é muito simplesinho, né? Definir uma hora, um dia da semana,
colocar a aguinha lá para ser fluidificada, faz uma prece inicial, uma leitura, alguns comentários, uma prece final e todo mundo toma a aguinha e, né, é um momento de união familiar em volta dos bons pensamentos, das boas energias, dessa prece que não é uma prece complexa, é uma prece do coração. Né? E evitar favorecer manifestações mediúnicas, né? Porque isso quem tem mediunidade aflorada pode sentir e ouvir e entender, mas não é o local adequado. O local mais adequado para as manifestações mediúnicas é aqui no Centro Espírita. Todos estão convidados. Então, finalizando aí, uma reflexão do Emmanuel, que é um espírito que, através do Francisco Xavier, dava suas mensagens. Então, o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem aperfeiçoado ilumina a família iluminada melhora a comunidade e a comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor, a família conquista entendimento, a comunidade produz trabalho e fraternidade. Então, através aí da oração e da oração através do Evangelho no lar, nós podemos começar o trabalhinho de formiguinha, de começar a influenciar a nossa sociedade, né, para que tenhamos mais amor, menos dor, menos sofrimento, e o nosso planeta passe da atual categoria dele, que é provas e expiações, para uma categoria nova, que é, né, um planeta aí de bênçãos, um planeta de recuperação, um planeta em que todos nos amemos como Cristo nos ensinou. Então, já finalizando a minha apresentação da noite de hoje, agradecendo mais uma vez pela presença de todos, quero deixar aqui algumas palavras finais. Né? Como que eu termino? Fiquei a semana inteira pensando, como eu termino uma apresentação sobre a prece? Né? Depois que veio a ideia, eu falei, que burro que eu fui, né? Devia ter pensado isso na primeira coisa. Tem que fazer uma prece, né, pessoal? Que prece que eu escolhi? Coloquei lá na internet. Bela prece para a finalização dos trabalhos. Veio essa aqui. Oração da Serenidade, que é atribuída a Francisco de Assis, né? Que é: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, a coragem para modificar aquelas que posso e a sabedoria para distinguir umas das outras. E daí eu fui procurar um pouco mais, né? Falei, puxa, belas palavras, né? Pensar um pouco mais sobre essa prece. O que será que seriam as coisas que eu posso mudar, as coisas que eu não posso mudar? E daí achei um outro site que dizia isso aqui, ó. Aceitar as coisas que eu não posso modificar. Não posso modificar o passado, o futuro e nem as outras pessoas. Então não adianta orar para que aquela pessoa te trate melhor. Você tem que começar você tratá-la melhor, né? Aqui nesse site. O que eu posso mudar? Só a única coisa que eu posso mudar é a minha maneira de ser, as minhas atitudes, né? A minha maneira de pensar e de agir. Então, ó Senhor, permita que eu mude o meu sentimento em relação aos outros. Ao invés de criticá-los, devo aceitá-los como eles são. Estar interessado em seus problemas ao invés de ignorá-los. Devo ser afetuoso com os outros ao invés de mostrar-me frio e insensível. Permita-me, Senhor, que eu mude minhas emoções, colocando esperança, amor, coragem, paz e alegria em minha vida, em lugar de amargura, temor, desgosto, ódio e ressentimento. Todas as coisas eu posso modificar se for suficientemente inteligente para reconhecer a necessidade de fazê-lo. Sabedoria para distinguir. Se vejo coisas de que não gosto, é hora de examinar a mim mesmo, minhas atitudes, minhas reações e reconhecer se necessito mudar algumas delas. Examinaremos uma vez, outra e mais outras, antes de criticar os outros. Compreendo que minha vida está intimamente ligada a outras vidas, mas estou tendo sabedoria suficiente para entender que não posso mudar os outros, mas posso mudar minha maneira de pensar, atuar e agir. E aí o resumo da nossa conversa, né? Prece pedindo força para me auto-melhorar. E essa prece muitíssimo conhecida. Né? Então, o que eu posso fazer? Através da prece, pedir força e energias do plano espiritual superior para que eu me torne um ser humano melhor, um espírita melhor, um espírito melhor. Pessoal, muitíssimo obrigado, vão com Deus, tenham um bom restante de semana.